Olá, sou Vivian Rodrigues, planejadora financeira, e tô aqui em mais um episódio dessa série Escolhas Conscientes para um Futuro Sustentável, feita pelo Sicredi. Nesse terceiro episódio, a gente vai falar sobre, acho que o meu assunto preferido dentro da educação financeira, que é como a gente se prepara para o nosso eu do futuro. Justo. Tô aqui com o Eduardo Amuri, também planejador. E também fã desse tema. Me conta, por quê? Eu acho que qualquer planejador financeiro que já colocou o pé na água e já experimentou, percebeu que educação financeira não se restringe à planilha, que educação financeira não se restringe a aplicativo, que educação financeira não se restringe à conta. E aí, uma vez que a gente extrapola esse aspecto mais técnico, a gente vai acabar mergulhando nas ciências comportamentais. E eu acho que o eu do futuro é um personagem mítico, é uma persona ali muito interessante que acaba servindo de instrumento didático para a gente ter conversas muito legais, para a gente aprender um pouquinho sobre os vieses, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também, e para a gente ter conversas interessantes sobre quem que a gente vai ser. É interessante você falar assim, né, desse personagem quase, né, essa pessoa que é a gente mesmo, mas lá na frente, eu me lembro de uma pesquisa que a professora Vera, a gente já falou dela no primeiro episódio, a professora Vera Rita de Mello Ferreira, um dos grandes nomes das ciências comportamentais aqui no Brasil e no mundo também. E ela fala de uma pesquisa que mostra que quando a gente guarda um pouco de dinheiro para o nosso futuro, a região do cérebro acionada é a mesma de quando a gente está dando dinheiro para uma outra pessoa. Muito doido, né? É muito doido isso, não? Então, de fato, é um personagem que a gente tem pouco contato, apesar de ser a gente. Sim. Para mim, esse tema é muito, muito, muito interessante. E eu fico me perguntando, por que será? Por que será que a gente tem dificuldade de associar a pessoa que somos hoje com o velhinho que seremos com sorte, se estivermos aqui? Então, eu acho que a gente explorar um pouquinho essa ponte é algo muito, muito interessante, posto que a educação financeira, via de regra, se beneficia muitíssimo das decisões tomadas tendo como foco o benefício do longo prazo. Então, o tempo ele é um ponto-chave na educação financeira. Se eu tenho condições e passo a me preocupar, por exemplo, com a aposentadoria quando eu tenho 25, 30 anos, é uma jornada relativamente tranquila. Se eu tenho esse estalo quando eu tenho 55 ou 60, vai ser uma jornada mais árdua. Então, quando a gente coloca o ingrediente tempo no planejamento financeiro, via de regra, a gente se beneficia. Sim. Mas é mais difícil pensar nisso quando a gente é jovem, não? Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque somos seres humanos, seres emocionais, seres que são acometidos pelo viés do presente, que é um grande tema, né? O viés, para quem não está familiarizado com o tema, é uma espécie de deformação na nossa percepção. É quase como se a gente analisasse um cenário, mas não analisasse de maneira crua, de maneira fria. O nosso olhar ele fica enviesado, a gente não enxerga na totalidade. E o viés do presente é esse viés que determina que nós temos uma predisposição, uma predileção por decisões que beneficiam o nosso presente, por recompensas que chegam no presente. Então, se coloca no lugar de um jovem de 25 anos. Você tem a opção de poupar para essa pessoa que você será um dia, daqui a 20, 30 anos. Ou você pode comprar a passagem para Buenos Aires, que você está louco para conhecer, agora. E você vai daqui a um mês. É uma competição desleal. Sim. Como é que a gente resolve isso? Pelo amor de Deus, vamos dar a solução aqui. Não, e também é desleal, não vou resolver pra você, vou colocar um outro ponto. Okay. É desleal porque no começo da vida, a gente geralmente ganha menos também. A gente, obviamente, tem menos gastos. Sim. Não todo mundo, mas, né, no geral, ali, a gente tem menos gastos. Mas a gente ganha menos. E a gente tá ali já há tanto tempo querendo ter o próprio dinheiro, fazer as próprias coisas que não cabiam no orçamento da família. Agora é a minha chance. Não dá para tudo, que dificulta ainda mais esse processo. Então, a gente tem o primeiro ponto, que é por questões da nossa própria mente. A gente não enxerga, aquela pessoa é a gente, parece que a gente tá fazendo uma coisa pra outra pessoa. A gente não tem recursos suficientes. Recursos financeiros suficientes. A gente tem, geralmente, uma criatividade e, né, uma disponibilidade de coisas novas, uma curiosidade grande sobre coisas que podem ser feitas agora. E agora, o que a gente vive hoje é mais prazeroso
do que a expectativa do que eu vou viver daqui 30 anos. São muitos elementos de todos os lados. E se a gente não coloca a publicidade no meio, que tá ali, né? Os estímulos, os estímulos todos, né? Os colegas, os amigos também. É muito desfavorável pra gente. Mas temos ferramentas. Me conta uma. Temos ferramentas. Eu acho que talvez a caixa de ferramenta mais aceita seria a arquitetura de escolha. Então seria uma espécie de desenho de contexto. Acho que é um termo interessante para a gente explorar. De que forma que eu manipulo o meu contexto atual para que eu me sinta predisposto a tomar decisões que vão me beneficiar agora e no futuro. Um exemplo assim elementar, né? Eu tenho a opção de fazer o dinheiro sobrar esse mês. Vamos supor que eu conto com esse privilégio, eu consigo fazer o dinheiro sobrar, né? Eu posso entrar ali no aplicativo do Sicredi e separar esse dinheiro em uma aplicação financeira básica. Faço ali a minha aplicação. Essa é uma possibilidade. Já vou ficar super feliz, ficaremos todos orgulhosos aqui, mas uma segunda opção melhor e que se ampara no que a gente já pesquisou enquanto cientistas comportamentais que todos somos, eu vou entrar no aplicativo do Sicredi e eu vou agendar uma transferência recorrente. Então, todo dia 30, todo dia 5, todo dia 10, o dinheiro vai sair da minha conta corrente e vai para essa aplicação financeira de maneira automática. Mês que vem, talvez eu esqueça dessa história, mas o dinheiro será poupado. No outro mês, talvez esteja no mês meio ruim, briguei com a namorada, fiquei chateado, o dinheiro vai ser poupado de maneira automática. Então, a gente, de certa forma, se protege da gente mesmo. E a gente toma essa decisão pensando no bem-estar do nosso eu do futuro. Essa é uma ferramenta presente dentro dessa grande caixa da arquitetura de escolha. Boa, deixa eu ver se eu entendi. O grande ponto é, se é tão desfavorável para mim ficar pensando no futuro, eu vou garantir que eu não precise pensar todo mês no futuro. Que alguma coisa está sendo feita sem grandes decisões minhas todos os meses. É por aí, cultivar disciplina é algo bom. Cultivar motivação é algo bom. Mas nós já aprendemos que o autocontrole e a disciplina são recursos finitos, assim como o tempo, assim como a energia, assim como o dinheiro. Então, não depender desse recurso extremamente escasso é uma vantagem. A gente não está de maneira nenhuma aqui desmerecendo todos os esforços de todos os colegas educadores financeiros em conscientizar a população. É muito importante. Campanhas presentes dentro das instituições financeiras, o cooperação na ponta do lápis, tudo isso é muito, muito importante. Mas se a gente puder dar uma ajudinha e fazer com que essas ações aconteçam com menos esforço, é uma vantagem. Eu acho que tem uma questão que, às vezes, a gente não consegue pensar de uma forma muito grandiosa em acumular dinheiro para o futuro logo no começo da nossa carreira, logo no primeiro salário. Mas, geralmente, a gente consegue fazer alguma coisa. E aí, por mais que o valor seja baixo no começo, e que não tenha grandes impactos nesse acúmulo de patrimônio, a formação de hábito, né, a criação de hábito, ela é importante. Às vezes eu me deparo conversando com jovens e eu falo, vamos colocar R$30? Dá para ser 30? Dá para ser R$50? Financeiramente, eu sei que isso vai fazer pouca diferença. Mas saber que tem todo mês algum dinheiro sendo poupado, é mais fácil a gente pular do 50 para o 200 do que a gente sair do 0 para o 50. Então a gente quebra essa barreira inicial, né? Com certeza. Exatamente. E aquilo ali meio que fica posto. Eu preciso todo mês fazer alguma coisinha, juntar um pouco. A gente estava conversando aqui no intervalo de gravação entre os episódios sobre pessoas que têm um certo prazer em poupar ou em quitar os boletos. E eu sinto que isso acaba surgindo porque vira um gesto de autocuidado. Então eu estou enxergando que quitar os boletos bonitinhos no prazo ou separar uma graninha para o meu do futuro é um jeito de eu me cuidar bem. Assim como eu vou praticar atividade física, tomar água, me alimentar bem, eu acho que o dinheiro ele pode entrar neste lugar também. Essa formação de hábito, que é desafiadora. Puxando um pouco o tema lá do primeiro episódio dessa série, eu fiquei também um pouco com a percepção que o fato da gente não perceber que o eu do futuro é a gente, de ter um pouco dessa dificuldade na ligação de uma coisa com a outra, faz com que a gente fale mais facilmente sobre ele do que sobre a nossa vida financeira hoje, porque não o é? impacto não vai doer, né? Não vai doer. É ele que vai cuidar desse negócio lá na frente, né? Isso. Só que às vezes não dá tempo. E às vezes esse é um caminho bom e mais fácil pra gente começar esse assunto com as outras pessoas. Faz sentido? Não parece que eu tô falando de mim. Parece que eu tô falando, ai, nossa, quando eu tiver aposentada, queria muito ter essa vida aqui. Queria muito... Porque eu acho que é um jeito de
quebrar um pouco esse tabu e começar a falar sobre o assunto com outras pessoas. Talvez começar a criar uma certa associação entre o eu do presente e o eu do futuro. Teve uma época que surgiram aqueles aplicativos que envelhecem o rosto, sabe? Ai, um horror. É um horror, difícil, mas é interessante. É super interessante. Porque mas é quase como se a gente tivesse um vislumbre do futuro. É meio perturbador olhar, É um pouco. Você acha que o motivo pelo qual você acha perturbador é o mesmo motivo pelo qual nós não associamos o eu do futuro e o eu do presente? Eu não sei. A sensação pra mim, no lugar mais pessoal, assim, é que tá tão distante. Quando eu olho aquela imagem, ou quando eu me percebo uma pessoa de 75, 80 anos, eu acho que aquilo tá tão distante da minha vida que parece que assim, nossa, assim, tem 80 vidas pra acontecer, sabe? Vou morrer, vou nascer muitas vezes antes de eu ser essa pessoa. Literalmente nenhuma vez. Nenhuma vez, é daqui a pouco, né? Assim, é muito impressionante como... Eu acho que dificulta também porque os idosos, vou chamar assim, né, nesse lugar, os idosos que a gente geralmente convive, vivem vidas muito diferentes das vidas que a gente vive hoje. Não pela idade, mas porque tem uma diferença de geração ali, que é, assim, o acesso a coisas, o interesse, o tipo de assunto, né? A própria tecnologia causa uma boa parte dessa separação, assim. Então, pra mim dá essa sensação de que é outra pessoa. Eu quero trazer um artifício interessante para a gente trabalhar com esse descasamento entre o do presente e o do futuro. Por vezes faz sentido enxergar essa jornada como um todo inicialmente e aí fracioná-la. Então talvez eu não consiga imaginar qual vai ser meu contexto financeiro quando eu tiver 70 e nem quando eu tiver 60. E talvez é difícil quando eu tiver 50, mas 45 talvez eu consiga. Então, quais movimentos eu posso fazer agora para beneficiar o meu eu de 45 anos? Não é o meu eu de 75 ainda, eu tenho 37 hoje. Então, só 7, 8 aninhos para frente. Às vezes, reduzir o espaço temporal, eu acho que é um artifício interessante, eu uso muito com os clientes. Não, eu entendi que você não quer poupar lá para frente, mas para daqui a 5 anos, a gente pode trabalhar com esse espaço mais curtinho, e aí, pouco a pouco, a gente vai esticando esse espaço temporal. Quero voltar para a questão do presente. Vai. Porque eu acho que esse assunto, ele tem uma chamada meio clássica, que é mas eu vou poupar para o futuro ou eu vou viver o hoje? Muito presente na fala do jovem, inclusive, né? Eu escolho hoje, e se eu não estiver vivo daqui 40 anos, daqui 50 anos? Como tem uma proporção de, eu vou então agora acumular 30% do que eu consigo para o meu futuro. Tem algum jeito de equilibrar, algum jeito mais numérico, alguma regrinha um pouco mais cravada para não deixar as nossas emoções tomarem conta da situação? Vamos lá. Eu adoraria que tivesse. Eu adoraria que alguma dessas regrinhas que circulam nos meios digitais, que muitos educadores financeiros usam, eu gostaria muito de encontrar uma que se mostra verdadeira em muitos cenários. Nunca encontrei. Então, a formulazinha pronta não costuma funcionar tão bem. Eu acho que a gente pode partir de algumas premissas. Assim como a gente acredita que o planejamento financeiro, embora ele possa adotar muitas formas, ele precisa ser claro, ele precisa olhar para frente, ele precisa ser simples, precisa tomar pouca energia, talvez essa formação de poupança também possa respeitar algumas premissas. Do tipo, preciso me planejar para o futuro? Sim. É interessante separar um montante maior para o planejamento do futuro? É super interessante, né? O dinheiro no tempo tem muito valor. Mas, se eu direciono o total do meu potencial de poupança, que é o quanto eu posso poupar todos os meses, para algo muito longínquo, é provável que esse plano se mostre insustentável. E o que nós estamos querendo aqui é um futuro sustentável. Então, pegar todo o meu potencial de poupança e alocar para algo que eu não vou usufruir, talvez seja uma estratégia ruim. Então eu não sei os 50%, 40%, 10%, 5%, mas a gente não vai direcionar tudo. Então se a gente pode poupar R$500 por mês, a gente vai separar uma fração disso que vai beneficiar o nosso eu do futuro e a gente vai ter espaço no planejamento financeiro, sim, para os agrados do presente, porque eles vão acontecer. E é melhor que eles aconteçam dentro de um espaço planejado. Boa. Acho que é uma premissa interessante, assim, na hora de pensar percentuais. Ótimo. Eu sinto que na minha vida, eu fui, à medida que a renda foi mudando, eu deixei de ser CLT, passei a empreender, passei, assim, rendas mais baixas, rendas mais altas, épocas que o orçamento estava um pouco mais apertado, enfim, momentos diferentes. Eu quase que ia criando uma regrinha própria. Não exatamente cravada, mas que
fosse algo decidido no momento que eu tava sentada, olhando para os meus números, ponderando de uma forma mais racional a situação, e eu pensava, não, esse ano, com essa vida financeira, essa renda, essas despesas, esses boletos, eu tô conseguindo ter uma capacidade de poupança X. Eu vou separar metade e metade. Beleza. E aí eu ficava nesse metade e metade um tempo. Aí a vida dava uma mudada, falava, vou rever esse metade e metade. Acho que agora eu tô precisando separar um pouco menos pro meu futuro, 40%, porque eu vou ter alguns outros gastos aqui, algumas coisas que eu quero realizar no curto prazo. Então você tinha meio que encontros com você mesma para planejar esse aninho, ou algo assim? Isso. Eu fazia isso com o meu marido. Porque eu acho que, inclusive, fica aí já uma reflexão para ser feita em família. Porque não adianta... Quer dizer, adianta, né? Se só uma pessoa, vamos pensar num casal, só uma pessoa tá disposta, faz. Se só você tá disposto, faz. Mesmo que a outra pessoa não esteja. Mas se você consegue trazer, né, seu companheiro, sua companheira, a família como um todo, para participar desse planejamento do futuro, é muito, muito melhor. Mas é basicamente isso. Uma regra durante um determinado tempo. E aí depois essa regra foi se adaptando, aumentando e diminuindo, sem muita culpa, mas também sem fazer com que eu precisasse pensar muito nesse assunto todos os meses. Porque tem mês que a gente tá mais especial, um mês pré-férias. Não vou poupar nada, não vai fazer diferença nenhuma. Um mesinho. Um mês pro meu futuro não vai fazer diferença, mas pras minhas férias de daqui 2 meses, muita diferença vai fazer. Então a gente toma as decisões no momento mais sóbrio, né? Quando a gente tá com um pouquinho mais de clareza. Sim. Eu quero estender o exercício. Você falou que faz com o Rafa, seu marido. Eu quero trazer uma provocação. Porque talvez algumas pessoas não tenham companheiro ou companheira, ou talvez o companheiro ou companheira não estejam tão afim de participar desse processo. Chame um amigo. Eu acho que o poder de um confidente financeiro é subestimado. É muito importante. Pode ser um amigo próximo, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que escuta de coração. Se essa pessoa bater o olho no seu planejamento financeiro, mesmo que ela não seja uma pessoa super versada do assunto, mesmo que ela não entenda grandes coisas de planejamento, por ser um olhar externo, por ser um agente externo, ela vai ter condições de oferecer algumas ponderações que passariam desapercebidas por você. Então, a figura do confidente financeiro, dessa pessoa com quem a gente pode conversar e se abrir, eu acho que é uma figura muito importante. Então, eu queria trazer essa provocação para quem está querendo olhar para o eu do futuro. Não olhe para o seu eu do futuro sozinho. E tem uma questão do compromisso também, né? Claro. Que não está sendo feito de uma forma coletiva, mas ele está sendo falado em voz alta. Porque geralmente quando a gente está pensando sobre a nossa vida financeira, a gente faz em silêncio, com uma caneta e um papel. Ou uma planilha. Mas se a gente fala em voz alta, a gente escuta diferente também. Com certeza. E se essa outra pessoa é uma pessoa próxima, que a gente não vai chamar uma pessoa que a gente não confia, um desconhecido. Assim, até pode, mas melhor uma pessoa ali confiável. Essa pessoa vai cobrar. E aí, tá dando certo? Não vai? Não é que a gente tem que prestar contas. Uma pergunta que a pessoa faz que te coloca de volta no trilho. Exato. Boa. E eu acho que pra gente lembrar que essa foi uma série de escolhas conscientes, não solitárias. Que eu acho que esse é um ponto que a gente navegou em todos os episódios, né? A gente precisa falar mais sobre esse assunto, a gente precisa trazer a família como um todo para participar desse assunto, a gente precisa pensar, puxar o nosso eu do futuro para poder participar desse assunto e com o apoio de outras pessoas. Adorei, muito obrigada. Bom demais. Temos. E é isso. Se você não ouviu os outros 2 episódios, dá uma olhadinha lá, que tá muitos pontos interessantes pra gente refletir junto com o Sicredi. Obrigado.